Se você acha que migrar para um banco de dados não relacional te protege automaticamente de vulnerabilidades de injeção, você está tremendamente enganado. Da mesma forma como existe o clássico SQL Injection, também existe o NoSQL Injection, uma forma de exploração menos conhecida, porém pode ser até bem mais perigosa. Muito prazer, eu sou o Luiz Viana, especialista em Hacking Pentest, e neste vídeo eu vou te ensinar o que é o NoSQL Injection, mostrar a diferença entre os bancos de dados relacionais e o não relacionais, e é claro, como explorar na prática esse tipo de vulnerabilidades em Pentest testes ou programas de bug bounty. Vale lembrar que dominar ataques menos comuns, como por exemplo no NoSQL Injection, é exatamente o que te transforma num profissional acima da média. Mas antes de falar da vulnerabilidade em si, é importante entender o contexto. Você provavelmente já está familiarizado com os bancos de dados relacionais, a linguagem SQL, como MySQL, PostgreSQL, SQL Server da Microsoft. Todos esses bancos eles organizam os dados em tabelas, linhas, colunas, e as consultas são feitas na linguagem SQL. Aquela sintaxe bem simples, select, from, tabela, where, enfim, bem tranquilo. Já nos bancos de dados NoSQL, ou seja, os bancos de dados não relacionais, eles não utilizam esse esquema de tabelas. E na verdade eles trabalham com formatos bem flexíveis, por exemplo, documentos, JSON, consulta por chave-valor, grafos e vários outros modelos. Então, em vez de utilizar comandos SQL para fazer uma consulta, cada tecnologia NoSQL possui a sua forma de consulta, que na maioria dos casos lembram muito objetos JSON, onde ali você consegue passar parâmetros específicos de acordo com o que você quer buscar ou modificar. Do ponto de vista de desenvolvimento, usar um banco de dados não relacional pode fazer muito sentido para melhorar a escalabilidade, performance, flexibilidade na consulta aos dados, mas é claro que isso vai depender de cada cenário. Mas aqui está um ponto-chave. Muitos desenvolvedores acreditam que só por estar utilizando um banco NoSQL, eles estão automaticamente protegidos contra ataques de injeção. Afinal, se não tem SQL, não tem SQL Injection. Ok, correto? Porém, surge um novo vetor, o NoSQL Injection, porque a vulnerabilidade de injeção acontece quando a aplicação pega uma entrada fornecida pelo usuário e insere, faz uma concatenação de string para criar a query de consulta ao banco de dados. Ou seja, ela não sanitiza aquele valor, não faz uma validação do que está chegando. Então isso permite que a gente consiga injetar comandos ou operadores ali que vão modificar a consulta, vai alterar toda a lógica que será executada no banco de dados. Então a principal diferença entre o SQL Injection e o NoSQL Injection está na sintaxe, a estrutura do ataque. Em vez da gente injetar pedaços de SQL para tentar extrair uma informação ou burlar uma autenticação, por exemplo, no NoSQL Injection a gente vai inserir operadores de acordo com o banco de dados NoSQL. Da mesma forma a gente vai criar um payload para modificar a query de consulta. A gente só vai falar uma linguagem diferente. Porém, da mesma forma, a gente vai conseguir burlar a autenticação, extrair dados, modificar informações. Olha só, vamos ver então aqui na prática como que funciona num banco de dados relacional e no não relacional uma query de consulta para fazer um login numa aplicação. Então vamos lá, no formulário de login a gente pede o usuário e a senha. Então a aplicação vai montar uma query de consulta para verificar no banco de dados se o usuário e a senha estão corretos. Então essa query vai ficar mais ou menos assim. A aplicação vai selecionar da tabela usuários, onde o e-mail for igual ao parâmetro e-mail que foi inserido e o equivalente à hash da senha que foi inserida. Então a aplicação vai pegar o parâmetro de e-mail que o usuário inseriu ali e vai substituir por isso aqui, vai pegar a senha, vai passar pelo algoritmo de hashing e colocar aqui para fazer uma verificação no banco de dados. Porém, se ele criar essa query através de concatenação de strings, ele vai pegar diretamente o que o usuário inseriu e colocar aqui. Beleza, ele vai fazer essa consulta lá no banco de dados. Se tiver esse usuário, essa query vai retornar true, vai retornar verdadeiro. E aí ele vai validar o meu login. Só que, como ele está fazendo uma concatenação de strings, eu posso simplesmente quebrar essa query de consulta. Ao invés de colocar um e-mail, eu posso colocar uma aspas simples. Então, nesse momento, eu já quebrei a string que ele passa aqui para o e-mail. Eu posso comentar o resto com traço e colocar aqui or 1 igual a 1. Então, o que eu estou dizendo para o banco de dados? Selecione da tabela de usuários onde o e-mail for igual a nada ou 1 igual a 1. 1 sempre vai ser igual a 1. Então, vai retornar nessa operação true, verdadeiro. Então, como ele está selecionando aqui tudo da tabela de usuários, ele vai pegar ali provavelmente o primeiro usuário da tabela, que normalmente é o administrador. Beleza, esse aqui é o cenário de SQL Injection. A gente já sabe isso aqui, mas vamos ver como que funciona no contexto do NoSQL. Olha só, por exemplo, aqui embaixo eu tenho uma query de consulta para o MongoDB. Olha só, eu estou pegando ali do DB usuários e estou procurando um usuário onde o e-mail vai ser igual ao input, à entrada que eu estou passando no formulário, e a senha vai ser igual à hash referente àquela senha. E mesma coisa, se aqui eu não tratar corretamente como que eu faço essa consulta, eu vou conseguir injetar da mesma forma, só que eu vou injetar de acordo com a sintaxe
do MongoDB. Por exemplo, olha só, ao invés de eu quebrar a query de consulta, eu vou injetar aqui um objeto com um operador not equal, então eu estou verificando algo que não seja igual a, por exemplo, -1, e beleza. Ou seja, ele vai verificar lá no banco de dados, vai procurar um elemento que o e-mail não seja igual a 1. Ok, ele vai me retornar um e-mail. Nesse caso aqui, eu poderia nem passar nada na senha, que eu já faria o login. Ou eu poderia também colocar esse mesmo payload aqui. No caso da senha, muito provavelmente ele iria fazer o hashing desse valor, então não funcionaria o payload. Mas só de colocar esse payload no e-mail, ele pode tratar a query como verdadeira e simplesmente seguir com um login na conta. Então perceba que nos dois cenários, o padrão é simplesmente o mesmo. A aplicação não deveria aceitar aqueles valores que o usuário está enviando. Ou melhor, ela deveria limpar esses valores, lidar com eles como texto e não como algo interpretável. No SQL Injection a gente quebra a string e coloca ali a instrução que a gente quiser, e no NoSQL Injection a gente injeta um objeto, um operador dentro da query que altera completamente a lógica da consulta. Mas beleza, você pode estar se perguntando, se o NoSQL Injection e SQL Injection é praticamente a mesma coisa, por que lá no início do vídeo ele falou que o NoSQL Injection pode ser mais perigoso? Eu vou te explicar, olha só. No SQL Injection tradicional, o ataque acontece dentro do banco de dados. O DBMS executa query maliciosa. Já no NoSQL, dependendo de como o banco funciona, como a aplicação passa a consulta, essa injeção ela pode ser processada no nível da aplicação, ou na engine que traduz o objeto para passar no banco de dados. Por exemplo, algumas engines podem processar alguns operadores especiais antes de enviar a consulta para o banco. Isso significa que, em alguns casos, você conseguiria afetar pontos ainda mais críticos de toda essa estrutura. Por exemplo, em alguns operadores de alguns bancos, você consegue executar código JavaScript como parte de uma consulta. Num cenário de NoSQL Injection, nesse caso, você poderia chegar num RCE. No SQL Injection simples, você até pode chegar numa execução remota de código, porém é num contexto muito específico que normalmente precisa de uma outra vulnerabilidade para chegar nesse impacto. Então o NoSQL Injection pode ser bem mais crítico do que um SQL Injection. E outro ponto importante é que um off ou um filtro configurado para bloquear ataques de SQL Injection, eles não vão detectar nada num ataque de NoSQL Injection. Inclusive, em muitos casos é até difícil bloquear ataques de NoSQL Injection porque você está passando ali um objeto que a aplicação poderia esperar receber naquela consulta. E novamente, assim como a SQL Injection, a gente consegue fazer bypass de login, extrair informação, modificar informações, até de forma bem mais eficiente, fazer o dump completo do banco, modificar todas as informações do banco com uma única query. São muitos cenários. Então vamos parar de enrolação e vamos ver na prática um ataque de NoSQL Injection. E para isso eu vou utilizar um dos laboratórios aqui da SolidOne, o Juice Shop, que é um laboratório que simula um e-commerce ali com várias vulnerabilidades. Inclusive, se você quer se tornar um profissional de segurança ofensiva, entender como explorar o NoSQL Injection, XXZ, SSRF, várias outras vulnerabilidades, realmente dominar e se tornar um profissional com autonomia para criar suas próprias ferramentas, identificar vulnerabilidades que ninguém encontraria, você precisa conhecer a SolidOne. Com uma única assinatura, você tem acesso a dezenas de cursos que te levam do absoluto zero até o nível profissional. Ali você vai ter laboratórios práticos, campeonatos de hacking valendo até R$30 mil, mas o principal, você vai ter acesso às certificações práticas da Solid, ou seja, você vai sair da SolidOne um profissional qualificado, certificado, pronto para o mercado. Eu vou deixar um link no comentário fixado. Beleza, ficou pronto aqui o nosso laboratório. Aqui na SolidOne, quando a gente levanta um lab, a gente recebe um IP público, isolado, um lab ali para a gente testar. Só vou copiar aqui o IP e vou acessar aqui pelo meu Kali Linux. Olha só. Beleza, essa aqui é a lojinha de sucos, né? Tem vários produtos aqui, várias funcionalidades. Eu vou criar uma conta, fazer o login, luiz@example.com. Beleza, fiz o registro, vou fazer o login, luiz@example.com. Show, tô logado aqui na aplicação e, como eu sempre falo, a primeira coisa que você deve fazer quando você está testando uma aplicação é fuçar todas as funcionalidades, entender de fato como um usuário. Você tem que ser o usuário da aplicação para entender todos os cenários possíveis de ataque, só depois ir validando ali cada vetor. Então vou configurar aqui o burp para a gente conseguir interceptar todas as requisições que a aplicação faz e a gente conseguir manipular essas requests. Beleza? Estou abrindo aqui o burp. Show, estou com o burp aberto aqui. Eu vou abrir o próprio navegador do burp, Open Browser, que já vem com o proxy configurado. Vou acessar aqui meu IP novamente, a conta que eu criei, fazer o login aqui, example.com. Beleza, fiz login. Então vamos testar aqui as funcionalidades. Eu vou direto aqui na funcionalidade de review do produto, que eu sei que tem um cenário de NoSQL Injection. Vamos ver aqui como é que funciona. Olha só, quando eu coloco aqui para fazer um review, né, estou fazendo ali a avaliação do produto,
Vou dar um submit, beleza, enviei ali, show. Ficou ali meu comentário. Vamos ver no Burp como é que é a request que ele faz. Deixa eu ordenar aqui pelos IDs, olha só. Essa aqui é a request que ele envia os parâmetros. Eu vou enviar isso aqui para o repeater para eu conseguir modificar essa requisição e a gente conseguir analisar melhor. E olha só, ele está enviando aqui a mensagem e o autor. A princípio, por detrás dos panos aqui, ele pode utilizar um banco de dados SQL, pode utilizar um NoSQL, enfim, como que eu faço para descobrir? Num SQL Injection tradicional, eu poderia colocar aqui uma aspas simples para ver se eu gero algum erro de sintaxe, né? Deixa eu dar uma olhada aqui na resposta, olha só. Então, alterei ali, deu success, não deu nenhum problema. Deixa eu colocar aqui uma aspas simples no parâmetro do e-mail, olha só. Deu sucesso também, beleza, nenhum problema. Vamos tentar aqui, ao invés de colocar como autor uma string, colocar um objeto. Vou colocar aqui, a gente pode colocar aqui como valor do parâmetro autor um abre-chaves, né? Eu vou até apagar aqui embaixo que ele fechou. Beleza, então eu tenho aqui o objeto principal e o autor vai receber só um abre-chaves. Então isso poderia gerar algum problema ali que me dê alguma dica do que está acontecendo ali por detrás dos panos. Olha só, na resposta eu recebi um erro de sintaxe, muito parecido com o erro de sintaxe que a gente receberia com uma aspas simples ali no SQL Injection, né? Mas olha só, nesse caso aqui, ele está fazendo o parsing desse JSON para internamente fazer alguma coisa. Só que isso aqui eu não tenho nem muita noção qual banco que está sendo utilizado. Mas, enfim, ele está fazendo o parsing aqui desse JSON para internamente fazer algo. Se ele estiver diretamente fazendo o parsing desse JSON e passando numa query de consulta no SQL, meu amigo, aí a gente tem um NoSQL Injection. Vamos fazer esse teste. Mesmo cenário, eu vou colocar aqui not equal. Então, testando aqui no cenário do MongoDB, eu coloco o cifrão, not equal, estou verificando aqui o autor que seja diferente de -1. Então, qual que é a lógica? Eu estou enviando uma mensagem e ao invés de eu passar o meu e-mail como autor, eu estou passando um objeto dizendo que o autor é qualquer um que seja diferente de -1. Ou seja, todos os autores. Vamos ver o que vai acontecer. Vou enviar, deu um success aqui, eu vou resetar a página, vamos ver o que acontece. Olha só, eu acabei de enviar uma mensagem e aqui no Reviews ele está colocando como autor um objeto. Na verdade ele não está renderizando aqui, mas internamente lá é um objeto. Ou seja, eu estou conseguindo manipular essa query. Beleza, vamos fazer um outro teste aqui. Se eu vir aqui nas Reviews, olha só, na primeira review que eu fiz aqui, eu clicando aqui eu consigo editar a review que eu fiz. Então muito provavelmente ele está passando ali o ID da review que eu fiz e a mensagem que eu quero editar. Vamos testar isso aqui. Vou colocar aqui qualquer coisa, só para editar. Vamos ver como que ele enviou isso aqui. Ele envia um patch, olha só, para reviews, passa o ID, né? E a mensagem. Pô, muito legal. Vamos testar novamente aqui. Ao invés de a gente passar o ID aqui, eu vou passar um objeto. Ou seja, eu quero editar todas as mensagens. Ou seja, o ID que for diferente de -1, eu vou colocar aqui Hacked by Solid. Vou enviar isso aqui, vamos ver se vai funcionar. Olha só, eu acabei de editar todos os reviews de todos os produtos do Juice Shop. Todos. Então, vamos fazer esse teste. Vou reiniciar aqui a página. Inclusive, até resolvi um challenge aqui do Juice Shop. E beleza, olha só, alterei a mensagem. Eu consegui editar a mensagem de todos os usuários. Olha só como foi simples. Eu utilizei a própria keyword ali, só manipulei a lógica e fiz esse ataque. Imagina esse contexto aqui para alteração de senha ou para uma funcionalidade ainda mais crítica, que lida com transferência de dinheiro ou algo nesse sentido. Esse aqui é só um exemplo bem simples, existem vários e vários cenários, como eu mencionei. Em alguns casos daria até para injetar código, no caso aqui eu sei que é um Node, eu conseguiria injetar código JavaScript. No caso de uma aplicação PHP, eu conseguiria injetar código PHP, isso dependendo de como está implementado ali a comunicação da aplicação com o banco. Outro ponto importante também é que esse objeto aqui, ele pode ser diferente de acordo com a linguagem do back-end. Então, apesar de ser uma vulnerabilidade bem crítica também, ela não é tão simples de encontrar. Bom, acho que nesse vídeo ficou claro que mesmo trocando a tecnologia, utilizando uma tecnologia muito mais moderna, um problema de segurança tão antigo, tão simples, ainda consegue afetar essas estruturas modernas. Por isso que é importante entender as bases do ataque, a origem de cada vulnerabilidade. Entendendo o fundamento, você consegue adaptar ele para situações diferentes. E aí que está a diferença, realmente dominar o assunto,
não apenas ficar ali reproduzindo como se fosse um robô. Nosso objetivo na SolidOne é desenvolver isso em você, a capacidade de você conseguir criar suas próprias ferramentas, pensar fora da caixa, encontrar falhas que ninguém encontraria, seja em programas de bug bounty ou nos seus pentests, você ter autonomia para encontrar vulnerabilidades zero day. Enfim, isso que faz a diferença, isso que te faz ser um profissional de destaque, um profissional diferenciado.